pessoal, bom dia para quem está na Nova Zelândia, boa noite para quem está no Brasil. A gente está começando a live agora. Vamos esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, para a gente saber se elas estão escutando a gente bem, se estão ouvindo nós três, tá? A gente vai fazer um teste daqui a pouquinho. Só um pouquinho. Vocês podem fazer, quem está aí na live pode avisar para a gente se está ouvindo a gente bem. Josi? Sim, eu acho que mais pessoas estão conectando agora, então. Sim. Se essas pessoas podem dar uma confirmação, se você está escutando. Sim. Myron está dizendo que está escutando bem. Ok. Então, essa live, gente, como prometido, é para a gente falar um pouco sobre as perspectivas para estudante internacional na Nova Zelândia. Né? A gente sabe que as pessoas que querem vir para cá, muita gente tem um sonho de estudar na Nova Zelândia, e essas pessoas têm muitas dúvidas, principalmente com o que está acontecendo atualmente no mundo. Né? Então, elas ficam com muitas questões, muitas dúvidas. Então, hoje a gente trouxe aqui as duas pessoas que vão conseguir juntar a visão de dois lados super importantes para falar sobre isso. Né? A gente vai falar com Bruna Di Natale, da Education New Zealand, e com Lina Gonzalez, nossa Immigration Advisors, e elas vão falar para a gente, elas vão explicar para vocês e responder perguntas também, sobre a visão delas duas, de cada instituição, sobre as perspectivas para estudantes internacionais na Nova Zelândia. Tá? Tá todo mundo escutando a gente bem, certo? Só mais um teste para a gente continuar, por favor. Se vocês puderem falar também de onde vocês estão falando, do Brasil, se é da Nova Zelândia, se é do Brasil, de que cidade? Ó, estão dizendo aqui que o som está ótimo e que eles estão escutando. Então, vamos seguir. Eu quero começar falando um pouquinho da Sea International, para quem está entrando agora, para quem não seguia a gente antes, tá? A Sea International é uma agência de serviços de educação e de imigração. A gente tem Lina, que é a nossa Immigration Advisor, licenciada aqui na Nova Zelândia. A gente processa todos os tipos de vistos e a nossa assessoria para visto de estudante é gratuita. Então, a gente faz todo o processo para visto de estudante, sem cobrar assessoria para isso, porque a gente sabe a importância, né, de você ter ajuda nesse momento que você está começando. E a gente vai começar, eu vou começar passando a bola para a Lina um pouquinho, tá, Lina? Para você falar um pouquinho sobre você, resumidamente, depois a gente vai passar para a Bruna e a gente vai seguindo por aqui. Então, eu vou passar a bola para a Lina. Oi, gente, tudo bem? Muito, muito obrigada por ficar aqui, por estar conectando-se de diferentes partes. A gente tem pessoas de Estados Unidos, de Salvador, de Ribeirão Preto, de pessoas que estão aqui na Nova Zelândia. Então, muito, muito, muito obrigada por ficar conectado e falar um pouquinho sobre as coisas que estão nas mudanças e tudo o que está passando neste mundo que está um pouco assim louco com as circunstâncias atuais. Então, é um prazer ter a Bruna. Bruna é a pessoa que representa a Education New Zealand, que é a agência governamental que promove a educação internacional a nível mundial. Então, Bruna, como é a situação atualmente, onde que você está? Se você pode falar um pouco como é todo isto que ha caído um pouco como por surpresa a nível mundial. Você está no São Paulo. Se você pode falar um pouco sobre isso. E, de novo, muito, muito obrigada por aceitar essa invitação. Oi, gente, boa noite. Gostaria de saber se vocês me escutam bem. Se a Karine ou a Lina podem me dizer se o pessoal está me escutando. Eu estou escutando. Se as pessoas estão escutando a Bruna, está escutando também o que eu estou falando, se pode poner um joinha. Carinha, aí pode ser muito, muito bom, para a gente saber que está tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo essa live com vocês. Falar um pouquinho sobre educação internacional, um pouquinho sobre a Nova Zelândia. Eu me juntei à Education New Zealand no início deste ano. Ela fica localizada em São Paulo, dentro do consulado da Nova Zelândia, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo.
E a experiência, por enquanto, está sendo de isolamento, ou que deveria ser algo de isolamento aqui em São Paulo. As taxas não têm sido atingidas da maneira que o prefeito e o governador estavam esperando. Algumas últimas notícias do final da tarde de hoje é que provavelmente vão antecipar alguns feriados para ver se a população permanece um pouco mais em casa, para aumentar o isolamento social e assim a gente não ficar dependendo tanto dos leitos, né, nos hospitais aqui em São Paulo, e sem muita previsão de quando a gente vai poder voltar para o escritório. A gente está com muita inveja da Nova Zelândia, que já está no nível 2, que pode socialmente hoje tentar voltar pelo menos a um pouco do normal, do dia a dia. Então a gente sabe que as escolas estão reabrindo, as instituições estão reabrindo, o comércio está reabrindo. Hoje mesmo eu fiz algumas reuniões com o staff da Education New Zealand, alguma parte dela já dentro do escritório em Wellington, outra parte ainda trabalhando de casa. Então a gente está com um pouco de inveja de vocês que podem ter essa mobilidade, que podem ir ao trabalho, né? Não trabalhar mais tanto assim de casa. Que bom, muito obrigada por essa introdução. E o mais importante é que a Education New Zealand continua trabalhando de casa também. As pessoas continuam trabalhando em diferentes partes do mundo, porque a Education New Zealand tem personal em diferentes partes, e essas pessoas estão continuando trabalhando de casa, como Bruna. Bruna, você pode falar de qual é a importância dos estudantes internacionais para a Nova Zelândia? Se você pode falar algumas estatísticas importantes que você pode mencionar, e por que é tão importante? Porque o governo tem uma instituição governamental como a Education New Zealand para promocionar a educação. Isso, a Education New Zealand, ela é a agência do governo da Nova Zelândia, fora da Nova Zelândia, né, que ela representa o desenvolvimento da educação internacional. Então, a nossa missão é a de apresentar ao mundo as experiências educacionais do país, desenvolvendo relações que gerem benefícios mútuos, tanto nas áreas social, econômica e cultural. No meu caso, como eu estou no Brasil, né, então seria enviar, né, os estudantes brasileiros para a Nova Zelândia, e esse caminho contrário também existe. Então, é uma cooperação entre os países, e é isso que a Education New Zealand acaba fazendo em diversos países do mundo. Nós temos staff espalhados por vários lugares, vários países do mundo. Nós somos aqui no Brasil em 2 pessoas, somos eu e a Ana Azevedo. A Ana Azevedo está atualmente em Wellington. Ela foi para um projeto era para ela ter ficado até abril, mas devido à pandemia, ela continua em Wellington e eu fiquei aqui no Brasil. Então, somos 2 tomando conta do mercado brasileiro. Nós temos uma colega no Chile, que é a Javiera, com quem vocês também tiveram a oportunidade de fazer uma live há 2 semanas atrás, mais ou menos, quando vocês ainda estavam no nível 3. E a Nova Zelândia, a educação internacional é um setor muito importante para a Nova Zelândia, como eu estava dizendo, né, para os 3 diferentes pilares, né, o social, o econômico e o cultural. A gente sempre ressalta que eles são muito complementares, então a gente sabe que é muito importante para a Nova Zelândia ter um número de estudantes internacionais, porque ajuda economicamente a manter, né, o país, tanto que agora está até um pouco defasado, porque muitos estudantes optaram por retornar aos seus países de origem devido à pandemia, ou não conseguiram entrar na Nova Zelândia devido ao fechamento de fronteiras, mas é muito bem vista e é muito bem recebida. A Nova Zelândia é um país muito acolhedor. 60% da população, por exemplo, de Auckland, de imigrantes, né? São pessoas de fora. A gente tem mais de 200 nacionalidades em Auckland, somente em Auckland. É uma coisa assim, se você parar para pensar, é uma multiculturalidade assim, enorme dentro de um país tão pequeno. A gente está falando de nem 5 milhões de habitantes e a gente está falando de 60% da população ser de fora. Algumas estatísticas, né? Você me questionou, Lina. A gente tem por volta de 3.200 brasileiros que vão para a Nova Zelândia por ano para estudar, por volta de uns 1.400, 1.500 colombianos e em torno de 1.000 chilenos que vão por ano para a Nova Zelândia para realizar os seus estudos, desde um curso de inglês até um curso universitário
um doutorado, um pós-doutorado. A Nova Zelândia tem diversas opções de estudos para todos os tipos de interesses que um estudante internacional possa querer. Sim, e não somente isso, Nova Zelândia, eu sempre ressalto que é um dos países com benefícios muito, muito interessantes para essas pessoas que querem estudar. Recentemente, há um ano mais ou menos, a imigração mudou como são os benefícios dos vistos pós-estádio ou pós-estúdios, e a nível mundial eu considero que é o país com mais benefícios pós-estádio ou pós-estúdio. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um master, ou pode fazer uma pós-graduação na Nova Zelândia, pode pegar 3 anos de visto aberto para ficar e estender todos os benefícios de visto de trabalho e de visto de estudante para os filhos. Então, é muito interessante, por isso, eu acho que vai seguir sendo interessante e vai seguir sendo primordial para o país promover essa educação internacional. Bruna, você pode falar um pouco sobre como são culturalmente os neozelandeses, os kiwis, e como é esse relacionamento com os latinos, porque você tem essa perspectiva das duas partes. Eu sempre falo disso porque eu acho que isso fala e isso mostra um pouco como é a diversidade, como é esse relacionamento de os kiwis e os brasileiros, mas eu quero escutar o que você pensa sobre isso. Não, com certeza, e é ótimo porque eu tive uma experiência recente. Eu fui para Nova Zelândia agora em março, pela primeira vez. Eu não conhecia ainda o país, então para mim foi assim uma experiência sensacional. E os kiwis, né? Então, só para quem não conhece, kiwi é como os neozelandeses são reconhecidos mundialmente. Kiwi também é a fruta, né? O kiwi, que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem o verde, o amarelo, e agora está aparecendo também um kiwi vermelho. Não sei se vocês já chegaram a experimentar um kiwi vermelho. Kiwi também se fala para moeda local também, as pessoas se referem à moeda local como kiwi, então é uma maneira carinhosa de você se referir aos neozelandeses. E eles são muito receptivos mesmo. Eles têm esse senso de família, né, o fanal deles, que é muito forte. Eles realmente se interessam em saber de onde você pela sua cultura, o que você faz, o que você come, bebida típica, assim, tudo que é típico do seu país, eles têm muito interesse em conhecer, em aprender. Eles gostam muito de falar sobre a cultura deles também. A cultura maori é muito forte na Nova Zelândia, que eles foram os primeiros habitantes da Nova Zelândia, antes dos britânicos chegarem. Tanto que o idioma oficial também, além do inglês, é o Maori na Nova Zelândia. Então, eu tive assim uma experiência incrível tanto da minha equipe, né, da Education New Zealand, como eu fui recepcionada por eles, dos lugares por onde eu estive. Eu acabei visitando as universidades, grande parte das 8 universidades do país. Eles são muito calorosos, muito como nós latinos. Eu tive a oportunidade de morar em outros países fora do Brasil. Eu morei na Venezuela, eu morei na Costa Rica, e a gente sabe como que é essa nossa cultura de abraço, de boas-vindas, assim, bem caloroso. Eles podem não ser tão calorosos, mas eles são muito receptivos, tanto quanto nós latinos. Sim, e eu acho que os latinos, em geral, aqui, ficam sendo, assim, como exóticos. E elas querem saber mais sobre, como você falava, sobre a cultura, sobre a samba, sobre as coisas que você come, o caipirinha, feijão, samba. A caipirinha, tudo isso. E todavia, essa percepção de ser muito exóticos e querem saber que idioma você fala e como é esse idioma, e como é o relacionamento mesmo do país, como é esse sistema de governo também. Eu tenho pessoas que falam como é isso, o sistema de governo, que é um pouco diferente por quanto é um sistema presidencial, e na Nova Zelândia muito mais britânico, muito mais parlamentar. Então, todas essas coisas fazem que essa interação seja muito interessante e que, em geral, eu acho que os kiwis são muito, muito abertos para recepcionar estudantes internacionais, mas eles gostam muito mais de estudantes latinos. Por exemplo, acho que eu falo muito também com os homestays, que são essas famílias que recepcionam estudantes,
e elas sempre preferem receber estudantes latinos que estudantes, por exemplo, asiáticos. Basicamente porque os latinos somos mais abertos e somos assim mais calorosos e querem falar mais com a mãe e com o pai dessa família. Eu acho que a gente tem essa cultura, né, de jantar à noite, reunir a família e fazer uma refeição juntos e contar como foi o dia. E isso é algo que os kiwis também fazem, né? Então, eu acho que é por isso que eles se identificam muito conosco. E os latinos não paramos de falar também. Isso não. Você pode ver isso agora, que a gente fala e Exatamente. fala. Então, isso gosta muito. E agora, a gente quer falar um pouco de como toda esta pandemia que está sucedendo a nível mundial afetado, por supuesto, esta indústria que representa em Nova Zelândia 5 bilhões de dólares. É uma indústria muito, muito grande. Qual é essa projeção para o setor educacional, após esta crise? Quais são esses incentivos? Que é o que está vendo o governo com uma pandemia que ha afetado não somente pessoas, mas também indústrias completas, escolas, universidades, também faculdades? Qual é essa projeção que vem do governo? Não, é algo que, bom, primeiro que é uma situação sem precedente, né? Então, é algo que nunca aconteceu com absolutamente nenhuma nação do mundo, isso é novo, tá todo mundo aprendendo a lidar com o que vem acontecendo, tanto que muitas das coisas que foram faladas há 2 semanas atrás com a Ravi já mudaram, o que a gente está conversando hoje pode já mudar a partir de amanhã. Tem sido muito dinâmico, assim, as mudanças têm ocorrido rapidamente. E, assim, não só o setor educacional, a gente vê o setor de turismo também muito afetado, o comércio no geral, eu acho que não tem um setor que não vá sair ileso, infelizmente, dessa pandemia. Mas existe uma consideração por parte do governo de uma possível isenção, mesmo com as fronteiras fechadas, para a entrada dos estudantes internacionais. Isso está sendo discutido, não é nada oficial ainda, mas é algo que tem sido discutido dentro do parlamento, dentro do governo, de que eles têm essa vontade de receber os estudantes internacionais, as instituições tendo a capacidade de mantê-los por quarentena de 15 dias, antes de que os mesmos se encaminhem, né, para os seus locais de moradia, que possam acessar as dependências das instituições. É algo que está sendo discutido, o governo acabou de fechar também, agora de anunciar toda a parte econômica para o próximo ano, fiscal. Muito tem sido discutido, porém nada ainda é oficial. A prioridade da Nova Zelândia agora, de toda essa estratégia de combate ao Covid, é, mais do que tudo, o bem-estar da população. Eu acho que, antes de mais nada, a Nova Zelândia está muito preocupada com o bem-estar da população e principalmente desse estudante que escolheu a Nova Zelândia como moradia, como pelo menos uma passagem ou início de uma vida fora do seu país de origem. E isso também está muito ligado a algo que é único da Nova Zelândia, que é o nosso o Code of Practice. Então, o governo da Nova Zelândia, ele é responsável pelo bem-estar físico e emocional do estudante internacional. Então, isso é algo que um estudante, quando ele está procurando um intercâmbio, quando ele vier procurar um país para escolha de vida, de estudo, isso você ter certeza de que um governo está preocupado se você está se alimentando, se você tem uma moradia, se você tem condições de frequentar uma aula online agora, que as aulas têm sido online. Nós da Education New Zealand, nós temos uma plataforma que é o site do Naumai, se vocês puderem depois divulgar o site do Naumai, que é para os estudantes internacionais que já se encontram na Nova Zelândia, mas também para quem ainda não foi para lá. Você tem todas as informações sobre a parte educacional do país. Ali, durante a pandemia agora, eles têm uma linha direta com psicólogos para acompanhar, às vezes, um mal-estar, uma depressão, um homesick, né, que a gente chama em inglês, que esse estudante possa estar enfrentando.
Eu acho que é um zelo muito grande que a Nova Zelândia tem com o estudante internacional, e isso é um fator assim, primordial para quando você vai estar em outro país, longe da sua família, longe dos seus amigos. É uma situação muito nova, pode ser a primeira situação para muitas pessoas, como pode ser algo já, uma segunda chance que alguém já tenha feito um intercâmbio de idiomas e agora está indo para fazer um curso, um doutorado, alguma pós, alguma coisa assim. Mas o governo está muito preocupado, está relevando algumas, está em discussão, né, essa opção de receber os estudantes internacionais, mas, como eu disse, não é nada oficial, é apenas uma discussão por enquanto. Exatamente. E agora que você fala de isso, especialmente, eu acho que nesses momentos Nova Zelândia fica todavia mais interessante para muitas pessoas, primeiro por conta de como o país ha manejado toda a crise e a pandemia. Isso é interessante, e eu visto muitos titulares em muitos periódicos do Brasil, onde Nova Zelândia é o exemplo mundial de manejo desta crise também. Mas também é muito interessante como internamente, como você fala, Education New Zealand e outras instituições governamentais estão procurando por o bem-estar de essas pessoas que ficaram aqui, que são estudantes, mas também pessoas que estão com vistos de trabalho e que ficaram nessa incertidumbre tão grande. Há mais de 380 mil pessoas em vistos temporários na Nova Zelândia nesses momentos, e o governo e a Immigration New Zealand também está considerando que como pode ajudar em termos práticos e de vistos para essas pessoas. Então, isso é único, eu acho, que como imigração, como Education New Zealand está manejando tudo isso, muito interessante. Com certeza, essa preocupação para que ninguém fique legal no país, né? Essa preocupação de todos, do bem-estar de todos. E como a comunidade aqui também, internamente, não somente o governo, mas as pessoas se han organizado muito bem para dar ajudas para as pessoas que não têm comida, por exemplo, pessoas que precisam de um lugar para morar. Isso para mim, acho que Nova Zelândia seja todavia mais interessante. Se eu moro aqui mais de 12 anos, por conta por a situação que a gente está vivendo agora, ha reafirmado em mim que eu quero morar muito mais tempo, porque é um país ótimo. Quando a imigração anunciou mudanças para que as pessoas pudessem estender os vistos automaticamente, quando o governo autorizou subsídios para os salários das pessoas por 12 semanas, para que esses empregadores não sofreram tanto e para que esses empregadores pudessem manter as pessoas. Eu pensava, não, este país que eu quero morar, eu só quero ficar aqui para sempre, eu não quero ir. Um país onde o governo corta parte do seu salário para poder, né, dar como exemplo e repassar como ajuda para o combate a essa pandemia. É um exemplo. Sim. E eles foram muito rápidos, né? As ações foram muito rápidas. Eles não esperaram para que acontecesse. Conseguiram se organizar e fazer todas as ações de uma forma muito rápida. E isso foi super importante para controlar a crise do jeito que eles controlaram. Eu acho que isso também remete à pergunta anterior que vocês fizeram, né, sobre como são os kiwis. Eu acho que esse senso de comunidade deles é muito forte. Então, esse senso de ajudar o próximo, de você saber se uma pessoa mais idosa precisa de uma ajuda para fazer uma compra de mercado, de você se predispor a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Né? A gente está falando de um dos países mais pacíficos do mundo, mais éticos. Então, menos corruptos. Menos corruptos. Isso é importante para a gente que mora no Brasil. Sim. Para a América Latina como um todo, né? Sim. Um outro ponto importante também do subsídio que Lina mencionou é que eles não excluíram ninguém, né? Então, assim, os estudantes que trabalhavam part-time também entraram nesse subsídio, né? Desde que as empresas solicitassem. Isso é muito importante. A gente viu países que excluíram estudantes internacionais, que excluíram outras pessoas do subsídio, e a Nova Zelândia incluiu todo mundo que conseguiu incluir. Todo mundo ficou protegido
E eu acho durante que essa crise. A facilidade à informação também é muito importante, porque assim, Sim. eu falo pela Education New Zealand, nós temos, né, as nossas páginas, o próprio Naumai, o próprio site da Education New Zealand, que você tem a informação clara, precisa, com os links para que as pessoas possam, com agilidade, acessar essa informação, ter a informação concreta e de confiança. A gente tem visto isso em todas as agências que fazem parte do governo, a gente tem visto isso no turismo, a gente tem visto isso conosco aqui, com a Education New Zealand, e essa transparência é muito importante nesse momento para dar essa confiança para a população. Sim. Exatamente. Lina, a gente está começando a receber algumas perguntas aqui, então eu posso começar a fazer as perguntas? Sim. Então, as pessoas estão perguntando, muitas pessoas fazendo a mesma pergunta, tá? A gente pode aplicar um visto de estudante nesse momento, nem que seja para estudar em 2021? Dá para aplicar um visto de estudante agora? Sim, a resposta é sim. Imigração você tem a possibilidade com o sistema de imigração de aplicar um visto, mas tem que considerar que as fronteiras estão fechadas, tá? Tem que partir disso, que a fronteira está fechada e que provavelmente é melhor, se você vai aplicar, ter uma data de entrada ou uma data de início do curso para o próximo ano, para 2021, início de 2021, porque a gente não tem certeza. Eu acho que outra das perguntas que a gente está recebendo é quais são as datas ou quais são a previsão de abertura das fronteiras. E eu não sei se Bruna quer comentar sobre isso, mas nem imigração sabe, nem Education New Zealand sabe, nem a Prime Minister, que é Jacinda Ardern, ela tem uma resposta, porque todo muito incerto. E não somente como Nova Zelândia está manejando a crise, mas também como outros países estão manejando a crise. Isso é o que não só depende de internamente, mas vai depender do mundo inteiro. Então, se há uma provisão de, como falou Bruna, de estender essas fronteiras, ou abrir essas fronteiras para estudantes internacionais, se há medidas de quarentena, e isso é muito positivo para essa indústria. E também o governo está falando de estender a bubble, ou como falar bubble? Burbuja? A bolha. A bolha, estender a bolha para a Austrália também, porque a Austrália está manejando também a crise com mais certeza. E essas pessoas que estão morando na Austrália, brasileiros que estão morando na Austrália, podem começar a considerar Nova Zelândia como um destino, porque provavelmente vai abrir essas fronteiras primeiro com a Austrália. Mas, Bruna, se você sabe alguma data sobre essa abertura... Eu adoraria ter essa resposta. É a resposta que está valendo milhões. Mas, infelizmente, a gente não tem uma resposta oficial, nenhum órgão do governo tem essa resposta. Como, eu não sei se todo mundo aqui está sabendo, né, a Nova Zelândia, ela está trabalhando com esses níveis de alerta. Então, começou com o nível 4, passou para o nível 3, e desde a semana passada, da quinta-feira, né, da semana passada, que vocês entraram no nível 2, onde a população está voltando a ir para os seus ambientes de trabalho, para a escola, mas que nem lá eles falam muito dessas bubbles, né, das bolhas. Então, cada pessoa está isolada na sua bolha, e no nível 2 você está podendo abrir um pouquinho mais a sua bolha. Vamos supor, se você mora sozinho e seus pais moram próximos, você já pode agora visitar seus pais, você já pode ter eventos sociais com até 10 pessoas, você já pode frequentar um restaurante, um bar, e tudo com muito, assim, seguindo restritamente os padrões de higiene, né, pedindo-se para, obviamente, lavar as mãos, manter a distância. Só que o governo ele vai rever no dia 25 agora, ele vai fazer uma revisão de como tem sido esses dias agora de nível 2, porque ninguém sabe como que esse vírus ele reage, então é tudo muito novo para todos. Então o governo vai revisar agora na próxima semana como a população se comportou, como o vírus se comportou, se teve algum aumento de casos, se ficou igual, para saber que passos ele vai dar, se a Nova Zelândia vai passar para um nível 1 ou se vai ter que voltar para o nível 3. Então, tudo hoje é muito incerto, por isso que a gente realmente não tem ainda essa resposta. E vai depender também de como, a Lina estava falando, de como cada país também está lidando com a sua própria pandemia. Então, a gente está falando de reabertura de fronteiras, não só da Nova Zelândia, como do país de origem,
da onde estão os estudantes, no nosso caso aqui do Brasil. A gente está falando de voos comerciais que voltem a operar as rotas. Então tem toda uma trama, né? Tem toda uma rede envolvida que a gente está todo mundo dependendo um do outro. Mas se Deus quiser, tudo isso vai voltar em breve. Sim, sim, sim. E o mais importante que eu acho é que esse compromisso, essa intenção de seguir recebendo estudantes internacionais está. Imigração e Education New Zealand não ha fechado essa possibilidade para as pessoas que querem estudar na Nova Zelândia, que querem fazer um estudo. Somente está falando para a gente, você tem que esperar, você tem que tomar em consideração esses fatores e toda esta trama de pessoas, de organizações que têm que procurar uma solução pronta, mas existe a possibilidade de voltar, de viajar na Nova Zelândia, sim, e Nova Zelândia sigue sendo um destino muito, muito interessante para estudar, para morar, para visitar também, tá? Lina, a Gabriela da Silva está perguntando se tem alguma restrição de idade para estudantes na Nova Zelândia. E vocês duas podem falar um pouquinho sobre isso. Existe alguma restrição para estudar de idade? Não, não existe. Pode falar, Lina. Sim, você, Bruna. Não, na verdade, a Nova Zelândia ela tem as opções de estudo, você tem desde um programa de high school, você tem os cursos de inglês, os cursos de idioma, você tem a oportunidade de estudar numa universidade, numa politécnica, fazer um mestrado, um doutorado, então não existe. Vai desde do estudo de inglês, né, do curso de inglês, ou do high school mesmo, para quem está no ensino médio. Isso, então não tem restrição. Tem as diferenças na hora da aplicação do visto, os critérios, né, Lina? Mas não tem, mas todo mundo pode vir estudar. Essa é a verdade. O mais importante é poder mostrar porque você quer estudar na Nova Zelândia, qual é o propósito desse estudo, porque você quer escolher esse particular estudo ou esse particular curso que você quer fazer. Mas não há uma restrição de idade. Se Karine pode falar, porque Karine sempre recebe essa pergunta e ela põe como exemplo. Então, as pessoas sempre perguntam. Tem aquela coisa, não é da idade mínima, mas da idade máxima, né? As pessoas têm aquela lenda que diz, eu já tenho mais de 30 anos, será que eu posso estudar na Nova Zelândia? Será que vão aprovar o meu visto? E a gente só para vocês terem uma ideia, dentro do nosso mercado, a grande maioria das pessoas estão acima de 30 anos. Eu, pessoalmente, cheguei na Nova Zelândia com 39, faltava 2 meses para fazer 40. Então, meu marido tinha 45, né? E assim, eu estudei aqui, ele estudou aqui, e não tem nenhuma restrição, isso realmente é mito. Como a Lina falou, depende mesmo da sua intenção, do que você quer estudar, da coerência desse seu estudo com o seu background, né, com que você tem que ter um plano. E a gente ajuda vocês a fazer esse plano, mas tem que ter um plano, porque não pode ser também uma coisa tão aleatória, né? Até mesmo porque a Nova Zelândia ela é muito preocupada com a qualidade desse estudante internacional que está entrando no país, né, de saber, e a imigração ela é muito exigente com a documentação, com exatamente o que vocês estavam falando de qual que é a ligação que tem com o que você já tem estudado previamente, ou o que você está pretendendo estudar, o porquê. É saber que vocês vão responder a uma série de perguntas pessoais, né, que a imigração vai fazer, e realmente ter um plano. E a gente quer que vocês encarem a Nova Zelândia, se vocês optarem em fazer um intercâmbio de estudo, realmente é para fazer um intercâmbio de estudo, não é para pensando, porque eu só vou entrar e depois para ir para trabalhar, não. A Nova Zelândia é um dos países que foi considerado um dos países que melhor educa para o futuro. Então, você está com as 8 universidades da Nova Zelândia, estão dentre as 50 melhores universidades do mundo. E é um país tão pequeno, só tem 8 universidades e as 8 estão entre as melhores. É um país assim que zela muito pela qualidade da educação. Então, ele também exige, se possível, a qualidade dos alunos, principalmente desses alunos internacionais que vão entrar no país.
Exatamente. E eles também compensam, né, Lina? Compensam esse investimento que esse aluno faz com o visto de trabalho pós-estudo, que é bastante generoso aqui. Se eu não me engano, é um dos países com o pós-estudo mais generoso que a gente Eu que acredito existe. que sim, eu acho que é o mais generoso, viu? Exatamente. Se, por exemplo, se você, Karine, pode falar de que passa com uma pessoa que faz um mestrado e que tem família. Sim, então, o mestrado hoje normalmente é um curso de 1 ano e meio, né, de duração, e essa pessoa ela pode trazer a família dela enquanto ela estuda. Então, assim, se ela tiver um cônjuge, ela pode trazer o cônjuge já com visto de trabalho, né, full time, e a criança, por conta disso, também vai ter escola gratuita aqui na Nova Zelândia. E depois desse 1 ano e meio de curso, pode aplicar 3 anos de visto de trabalho pós-estudo em aberto, que é um visto que é ótimo, porque você pode trabalhar em qualquer parte, em qualquer área, em qualquer empresa, né, até mais de uma ao mesmo tempo. Então, assim, é um visto bastante generoso. Você consegue trazer toda a sua família com uma pessoa apenas estudando, né? O Level 8 também, são muitos, O Level 8 também, que é a pós-graduação, também são 3 anos de visto de trabalho pós-estudo. Exatamente. E o doutorado também é interessante mencionar, porque Sim. creo que é o único, isso que faz Nova Zelândia de dar o preço que você paga como estudante internacional é o mesmo que paga um kiwi. E é a única parte do mundo onde um doutorado pode ser muito, muito mais atrativo em termos econômicos, com alta qualidade. Isso é o único também, para mencionar. E que também traz a família, né, Lina? Porque quem vai estudar um doutorado aqui pode trazer toda a família também. Não, eu vou até aproveitar já o gancho de vocês, que vocês falaram dessa parte econômica. Eu acho que uma coisa que hoje em dia todo mundo está muito preocupado, com certeza, com relação a custo. É de lembrar que o dólar neozelandês, eu estava verificando hoje, agora à tarde, ele, comparado com o dólar americano, ele está compensando muito, porque ele está em torno de 3,50, o dólar neozelandês, contra quase 6 do dólar americano. Sim. Se você comparar com o euro, que está 7, né, já bateu na casa do 7, se você comparar não, o euro, desculpa, tá 6,25, a libra bateu 7. Bateu 7. Esses dias. Então, assim, economicamente falando, porque quando a gente pensa no intercâmbio, a gente tem que pensar em quanto vai sair o seu estudo, em quanto vai sair a sua moradia, quanto que você vai gastar com alimentação, com transporte. Então, realmente, é um projeto de vida que você, né, que você tem que calcular, que você tem que saber, ok, ótimo, esse meu visto de estudante me permite trabalhar, eu tenho a minha reserva, mas eu vou poder trabalhar porque eu preciso pagar o meu alojamento, eu preciso pagar a minha alimentação. Então, hoje, o dólar neozelandês está compensando muito para quem está planejando fazer um intercâmbio. É um dos melhores valores. Sim, é verdade, a melhor conversão. A gente tem mais perguntas aqui, sobre visto. Tá? Eu tenho algumas perguntas que estão no mesmo sentido, então eu vou juntar elas numa só. Tá? Que é o visto de estudante para brasileiros, ele vai se tornar mais difícil, ele vai se tornar mais fácil? Você acha que vai ter alguma mudança nos critérios para o visto, para aprovação do visto de estudante? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem, que vocês são os especialistas, até mesmo porque a gente não pode responder nada sobre migração. Eu só queria ressaltar que os escritórios da Immigration New Zealand offshore, né, fora da Nova Zelândia, eles estão fechados ainda. Então, os processos eles podem estar um pouco mais lentos, mas eu vou deixar para vocês explicarem melhor essa pergunta. Agora a imigração, como eu falei, está recebendo aplicações de visto de estudante. E depende de onde essa aplicação fique, pode ficar com um officer, como um oficial que mora na Nova Zelândia, em uma das branches de Immigration New Zealand Nova Zelândia. Provavelmente essas aplicações vão ser aprovadas mais pronto. Ou pode ser uma aplicação que fique offshore, por exemplo, Mumbai ou Beijing, onde essas branches de Immigration New Zealand estão fechadas. Então, a gente não sabe quando que ele vai poder abrir. Mas os requisitos do visto de estudante ficam igual. O mais importante, como a gente estava falando, é que você pode mostrar por quê, qual é o perfil de você, qual é essa intenção, porque você precisa estudar em um lugar como Nova Zelândia, porque esse curso tem um relacionamento com a história de você, com a história educativa, com a história laboral de você, qual é essa relação.
Então, se você tem essa informação e você tem a capacidade também econômica, pode mostrar o dinheiro necessário para manutenção, vai ser possível aplicar um visto de estudante. E eu vou somente aproveitar para falar com a gente sobre a importância de procurar informação precisa. A gente é uma immigration advisory, a gente tem muitos anos de experiência fazendo esse tipo de vistos e outro tipo de visto de trabalho, de residência. Então, se você pode procurar uma pessoa que, não necessariamente como procurar a CEA, mas você pode procurar outra agência e verificar se essas pessoas têm uma licença migratória para fazer o processo. Há muita informação muito legal na website de imigração mesma. Você pode olhar essa informação, que é uma informação oficial, pode corroborar, isso é importante porque finalmente este é um investimento, você está investindo não somente dinheiro, você está investindo energias, você está investindo um futuro, e é muito importante que você assessore bem, muito mais quando a gente não pode ser um processo com uma agência como ser International, que não cobra demais por fazer um processo de estudante. Então, importante olhar e confirmar a informação oficial. Isso é importante. Mas, de novo, os requisitos são os mesmos. A gente não ha mudado. Por exemplo, as pessoas perguntavam se agora a imigração vai solicitar o teste de Covid, por exemplo. Se você tem que fazer o teste médico ou alguma coisa diferente por conta da pandemia. Neste momento, os requisitos são iguais. Pode que isso mude mais adelante, mas neste momento os requisitos são os mesmos. Sim, certo. E é importante também lembrar, gente, a gente falando um pouco nisso do processo de estudo, né, que o mais importante, como a Lina falou, de seguir os critérios que a imigração pede, que por enquanto não mudaram, continuam os mesmos, é você realmente conseguir fazer isso com alguém que entenda o que está fazendo. Né? E assim, que você siga isso com um profissional que saiba o que está fazendo, que tem experiência em fazer isso, porque a gente tem visto situações de pessoas que tinham visto que tinham tudo para ser aprovados e não foram aprovados, né? Que chegam aqui para a gente pedindo ajuda. Então, assim, às vezes é por falta de conhecimento, às vezes aplica da forma errada, né? Então, assim, procura um especialista. A gente, por exemplo, a gente tem uma estatística excelente de aprovação de vistos. Onshore é 100%, offshore 98%, sendo que para brasileiros a gente tem 100% de aprovação. E a gente tem a vantagem, a super vantagem de não cobrar assessoria para isso. Então, a gente vai fazer esse serviço de graça. A gente não cobra assessoria para processo de visto de estudante, né? Então, assim, o mais importante não é se preocupar com os critérios, é saber fazer da forma certa, né? E procurar alguém que saiba ajudar nesse sentido. A gente está cheio de perguntas aqui. Sim, eu vou seguir. A Kátia Serafim está perguntando, pensando na residência, ela já está lá na frente, a Kátia, pensando na residência, faz diferente ir para grandes cidades ou ir para uma cidade mais regional? Vamos entender que ela está perguntando isso assim, você vir para estudar, pensando numa residência futura, faz diferença você vir para Auckland ou para você vir para outras cidades, ou você vir para Washington, que seria a capital? Tem alguma diferença? Olha, a gente sempre sabe que as grandes cidades costumam ter custos maiores de vida. Então, se você optar por exemplo, por Auckland, por Wellington, cidades grandes, com certeza o seu custo de vida pode ser um pouco mais elevado do que se você escolher uma cidade um pouco mais afastada, uma cidade menor. E depende muito do tipo de curso que você também vai escolher, porque se for um curso de inglês, você pode escolher qualquer cidade, mas se for uma universidade, vai ter que ser atrelada à cidade onde aquela universidade se encontra, ou alguma cidade muito próxima que você possa tentar ter a residência, né, numa cidade próxima, como nos Estados Unidos eles falam em subúrbios, e estudar e trabalhar na cidade grande e voltar para casa no final do dia, mas realmente a diferença, me corrijam se eu estiver errado, vocês moram aí, vocês têm essa noção melhor, mas eu acho que sempre existe, né, uma diferença entre cidades maiores e menores. Sim, e em termos do visto de residência, somente para responder o que ela estava perguntando, em residência mesma, a grande diferença é que quando você aplica a residência, se você tem um emprego que é em Auckland, você pode pegar 50 pontos.
Mas se esse emprego é por fora de Auckland, você pode pegar 80 pontos, 30 pontos de mais. Esse é incentivo, mas em termos educacionais, você pode estudar em lugar que você quiser. Não há uma diferença. A única diferença pode ser para pessoas que querem fazer um estudo de nível 5, 6 ou 7. Por quê? Porque se esse estudo é em Auckland, você pode pegar 1 ano de visto pós-estudo, mas se você estuda por fora de Auckland, pode pegar 2 anos. A nível de pós-graduação, masters e doutorados, não existe diferença. Se você, onde que você quiser estudar, vai pegar 3 anos de visto pós-estudo. Vanessa está perguntando se as universidades parcelam o curso de master, o curso de mestrado. Normalmente não. Por quê? Porque se você somente paga um semestre, por exemplo, o visto que você vai receber somente por esse período. Imigração vai dar o visto em relação a esse pagamento que você faz. Então, depende muito também da universidade, mas, por exemplo, você pode estudar, se é mestrado de 1 ano e meio, ou de 2 anos, você pode pagar primeiro ano e aplicar para o visto por esse primeiro ano. Mas que é importante, o que eu recomendo sempre quando a gente vai fazer esses pagamentos, ou 2 pagamentos, é que você tenha claro como é que você vai pagar esse segundo período de estudo. Por quê? Porque você não pode falar para a imigração que você vai estar trabalhando somente para pagar esse segundo período de estudo. Você tem que ter um plano claro de como é que você vai pagar, se você vai pegar um crédito, se você vai receber esse pago dos pais, ou como é, mas o mais importante é ser claro em como é o processo que você vai seguir quando você mora na Nova Zelândia. Isso. A Helena está falando que ela tem especialização em neuroaprendizagem e mestrado em ciências biológicas. Ela quer estudar um doutorado em educação na Nova Zelândia, mas o curso que ela escolheu, esse curso também é oferecido à distância, é oferecido online. E aí a pergunta dela é, pelo fato desse curso também ser oferecido online, você acha que o meu visto tem chance de ser negado, já que a imigração pode dizer, faz online em vez de vir para cá? Muitas pessoas, essa é uma pergunta muito interessante, porque agora a educação a nível mundial e em Nova Zelândia também vai mudar para uma educação virtual. Em muitas universidades, e muitas universidades aqui já têm avanços em educação virtual. Por exemplo, Massey University é uma universidade que antes desta pandemia tem todo um sistema online muito forte, por exemplo. Mas o que eu falo de imigração é que você pode estudar online, fora de Nova Zelândia, pode estudar no Brasil online, um curso de inglês. A gente tem pessoal que agora está estudando inglês online, com escolas aqui em Nova Zelândia, está preparando-se, e essas pessoas estão morando na América Latina. E você não precisa um visto para fazer isso, você pode fazer isso sem problema. Mas se você, e quando você está preparado para aplicar para um visto, para fazer a outra parte do curso aqui na Nova Zelândia, você aplica o visto de estudante e você mostra informação ou evidência que você estava estudando online, com essa escola ou com essa universidade. Mas para efeitos de pegar os benefícios de um visto post-study, que é o mais interessante, se você vai estudar um mestrado ou um doutorado, eu acho que a gente vai querer ficar com esses benefícios de 3 anos de visto pós-estudo. Para você pegar esses benefícios, a maior parte do estudo tem que ser presencial. Então, tem que estudar aqui na Nova Zelândia. Por exemplo, se você faz um mestrado, isso depende muito das universidades, mas eu sei de universidades que têm um mestrado de 18 meses. Então, são 1 ano e meio. Essa pessoa pode ser meio ano, esse primeiro semestre online, e a parte mais grande desse curso, que é o seguinte ano, presencial, e pode pegar esses vistos post-study. Mas, de novo, se você precisa mais informação sobre esses cursos e essas opções online, você pode falar com a gente,
e a gente vai brindar toda essa informação, porque agora é uma boa opção de preparar para apresentar um IELTS, por exemplo. Hay pessoas que estão estudando para apresentar um IELTS para poder fazer esse mestrado, para poder fazer esse doutorado. Então, pode ser um bom momento nesta pandemia que as pessoas estão ficando em casa de estudar e preparar-se para mais adelante fazer um curso superior. E só complementando o que ela perguntou, se o fato da universidade também oferecer esse curso online pode atrapalhar o processo de aprovação do visto dela, na verdade, Helena, muitas universidades, muitas politécnicas e escolas privadas possuem cursos que também oferecem o aprendizado online. Então, às vezes, ela tem um curso de mestrado que você pode fazer ou presencial ou fazer online. E isso nunca impediu um visto de ser aprovado. Assim, a pessoa tem o direito de escolher se ela quer estudar presencialmente ou online. A gente nunca teve visto negado para o brasileiro, nenhum. Mas, assim, isso não seria um motivo para negação de visto de forma nenhuma. Exatamente. Não é, Lina? Exatamente. Vamos passar aqui para mais uma pergunta. O Ed Carlos, tenho graduação superior. Posso aplicar para um pós ou um mestrado? Se for um bacharel, né, Lina? Sim. Ou um tecnólogo? Se for um tecnólogo de 2 anos, por exemplo. Tem muita gente que pergunta isso. Vai depender muito do perfil da pessoa e também dos anos de experiência que tem. Há pessoas que têm muitos anos de experiência, pode demonstrar seus anos de experiência, e algumas faculdades, algumas escolas na Nova Zelândia consideram esses anos de experiência como complementares a essa educação técnica. Então, é possível, mas a gente tem que primeiro escolher esse estudo e fazer o processo com a escola para saber se essa faculdade ou essa escola pode aceitar. Ok, vamos ver aqui a pergunta de Ângela Rocha. A pergunta de Ângela Rocha, na verdade, é sobre o Working Holiday Visa. Né? Ela está perguntando se foi realmente adiado, se tem alguma previsão para voltar para o Brasil. A gente vai fazer um live sobre todas essas mudanças. Você pode falar disso, Karine, anunciar um live? Gente, se você está na Nova Zelândia, essa live vai ser na quinta-feira agora aqui na Nova Zelândia, às 20h. Vai ser uma live que a gente vai falar tudo sobre os processos que mudaram, o que pode ser alterado a partir de agora, para o processo de trabalho, de visto de trabalho, incluindo o Working Holiday Visa, tá? Então, a gente vai deixar esse assunto para falar nessa live de quinta-feira, 20h, aqui na Nova Zelândia. Quem estiver no Brasil, se for muito tarde para vocês podem assistir depois a gente vai deixar gravada no Facebook. Mas quem for madrugueiro, como eu, que dorme tarde, quiser assistir, vai lá assistir 20h na quinta-feira. Tá. Gente, tem muitas perguntas aqui, mas a gente já está ficando sem tempo. Então, a gente vai responder essas perguntas depois individualmente. Eu prometo que a gente vai se esforçar para fazer isso. Vocês podem chamar a gente no WhatsApp também, que a gente responde. Eu queria agradecer muito e passar a bola para vocês daqui a pouquinho, mas agradecer muito a sua presença, Bruna, por ter se disponibilizado, por estar aqui com a gente, por estar ajudando a esclarecer as dúvidas das pessoas. E a Lina, que, como sempre, está aqui disponível. E muito obrigada mesmo por terem se disponibilizado para isso. Muito obrigada, Bruna. E se você quer fechar com uma mensagem final para todas essas pessoas que estão vendo este vídeo e que estão pensando estudar na Nova Zelândia, qual é essa mensagem final? Bom, primeiro, o Kia-ora. Obrigada. O Kia-ora você pode usar em diversos momentos da sua vida, como agradecimento, como um olá, como um tchau. Obrigada por me terem aqui também, pelo convite. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Como mensagem, o que eu quero deixar para vocês é o que eu tenho visto geralmente como uma força-tarefa não desista do seu sonho, postergue, mas não cancele, não desista. Eu acho que o sonho de fazer um intercâmbio, o sonho de morar em outro país, de vivenciar uma outra cultura, é algo que ninguém pode deixar de fazer. Se você tem essa vontade dentro de você, não deixe de fazer isso. Escolha o melhor curso que se adeque à sua realidade, aos seus planos, à sua carreira profissional, aos seus motivos pessoais. Mas a Nova Zelândia, ela tem o curso perfeito para você em diversas opções, desde o curso de inglês, como a gente estava falando, passando por high school, no curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado.
Tudo você pode estudar na Nova Zelândia, lembrando que é o país que melhor educa para o futuro, reconhecida, com universidades reconhecidas entre as melhores, as 50 melhores do mundo. E dependendo, né, do tipo de visto, você ainda tem a oportunidade de trabalhar, como foi explicado aqui durante essa live, né, fazendo só recapitulando um pouquinho. E o que eu posso falar a gente não, provavelmente, vai sair desse isolamento daqui a algum tempo, acho que a gente ainda vai ficar mais uns dias em casa, não sei se alguns meses, ou pelo menos algumas semanas ainda estaremos em casa. Aproveita esse tempo para pesquisar, para ou aprimorar o seu inglês, se você está pensando em aplicar para um mestrado, para um doutorado, e você precisa melhorar o seu inglês para poder fazer a prova anterior. Se você está procurando um curso de inglês, agora é o tempo de você visitar virtualmente as escolas, as instituições, escolher a melhor cidade para morar, fazer o cálculo do custo de vida que a gente estava falando também. Esse é o melhor tempo que a gente tem para planejar, para pesquisar, e contem com os nossos sites. Novamente, se vocês forem no Naumai, tem os links para todas as instituições também, no site da Education New Zealand também, a gente tem a Study New Zealand também, com vários links, muitas informações. Contem com as meninas também para a resposta das perguntas, e a minha mensagem principal não desista, não cancele, postergue. Exatamente. E aqui está a Nova Zelândia com as mãos e os braços também abertos, quando as circunstâncias se deem e se vão a dar, e vai ser pronto. A gente sabe que vai ser pronto. Então, muito, muito obrigada, de verdade, por o tempo, por ficar aqui, por acompanhar este live, e para todas essas pessoas que estão escrevendo, a gente vai ficar um rato mais respondendo essas perguntas offline, e pode entrar em contato se tem mais dúvidas um pouco mais pontuais sobre o caso de vocês. A gente está deixando aqui embaixo o nosso website, passando por aqui, e o WhatsApp também, tá? Esse WhatsApp vocês conseguem falar comigo diretamente. Então, se tiverem dúvidas, eu vou procurar responder para vocês. Podem me chamar lá no WhatsApp, que eu vou responder para vocês essas perguntas que vocês estão fazendo aqui. Mas não se preocupem, que elas estão anotadas e a gente vai responder para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada por todo mundo que participou da nossa live, por todo mundo que divulgou, que compartilhou, por vocês duas. E boa noite para você que está no Brasil, Bruna. Obrigada. Manda lembrança para minha família. Um bom dia para vocês, né? Que vocês estão no futuro. Então, um bom dia de terça-feira para vocês já, né? Isso, Beijos. Então tá, gente. E mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.